O Cordeiro Pascal, o significado da Páscoa, é o tema da nossa reflexão. À luz de Êxodo, capítulo 12, leremos alguns versos desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o lembrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Versos 26 e 27. Quando vossos filhos o perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, nós acabamos de ler o relato da instituição da Páscoa, que é a principal festa judaico-cristã. A Páscoa é celebrada pela primeira vez na véspera da saída do povo de Deus do Egito e marca o recomeço dos hebreus e, ao mesmo tempo, a formação da nação de Israel. Depois de um longo período de aproximadamente 400 anos, 4 séculos de intensa opressão e escravidão no Egito, o povo foi liberto. E o que fica evidente na narrativa bíblica sobre a libertação é que não foi a ação humana, embora Deus tenha usado meios, dentre os quais a figura de Moisés. Mas, de fato, a libertação do povo hebreu do Egito foi uma intervenção do alto, uma intervenção dos céus, foi obra de Deus. O Senhor enviou um conjunto de 10 pragas, elas todas estão ali descritas no livro de Êxodo, e a 10ª praga foi a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos do Egito por um anjo do Senhor como sinal de juízo sobre aquela nação. É interessante porque o texto diz que a casa dos hebreus, as casas deles todas foram poupadas, porque nos umbrais das portas havia um sinal: o sangue do Cordeiro da Páscoa. Então a Páscoa foi instituída pelo próprio Deus, orientação dada a Moisés, que repassou ao povo, como uma espécie de memorial da redenção, memorial da libertação, que deveria ser considerada, observada, administrada permanentemente. E observe que o verso 11 tem um detalhe que faz toda a diferença. É a Páscoa do Senhor. E sobre essa expressão, ainda à guisa de introdução, a gente pode considerar 3 coisas aqui. Primeiro, Deus revelou o seu poder.
Nesse momento da história da redenção, o povo hebreu, eles não têm a lei. Eles não têm nenhum livro dando diretriz, a revelação especial. O que eles têm são lampejos da graça comum, uma revelação geral, Deus usando Moisés para se comunicar ao seu povo. Mas ficou evidente, tanto para os egípcios quanto para os hebreus, que de fato Deus é. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. E depois que os hebreus realizaram a Páscoa, à meia-noite, o Senhor visitou o Egito e feriu de morte todos os primogênitos. Somente os filhos dos hebreus foram preservados. Ficou evidente ali a intervenção soberana, poderosa de Deus. Segundo, Deus cumpriu suas promessas. Tudo o que Deus disse através do seu servo Moisés se cumpriu cabalmente. A promessa de libertação, naquele contexto, era absolutamente impossível aos homens. O Egito, naquela época, era a grande potência, Faraó com um exército bem treinado, a massa dos hebreus toda manipulada, aprisionada, escravizada. Então vem Moisés em nome de Deus e afirma, exige que Faraó deixasse o seu povo ir a fim de servi-lo no deserto. Foi a palavra de Deus a Faraó. Ninguém, nem mesmo o poderoso Faraó, foi capaz de impedir essa intervenção. De fato, Deus disse que assim seria e assim o foi. E Deus, então, esse é o terceiro ponto, livrou o povo. Contrariando todas as possibilidades humanas, Israel saiu do Egito em direção àquilo que é chamado de Canaã, a terra prometida. E nesse processo em que Deus está trabalhando em toda aquela situação, diz o texto bíblico que Faraó voltou atrás na sua decisão e saiu no encalço dos israelitas. E agora o povo de Deus estava entre o Mar Vermelho e no seu encalço o grande exército de Faraó. E a Bíblia diz com clareza que Deus livrou seu povo abrindo o Mar Vermelho e eles passaram. Mais uma evidência da grande intervenção de Deus na história do povo. Então, a história de Israel, a Páscoa, é um símbolo de redenção. Eles jamais deveriam se esquecer daquilo. E é curioso notar, porque em toda a história da redenção, começando pela Páscoa, em vários outros momentos de atos redentivos, o povo foi encorajado a levantar memoriais, para que eles não se esquecessem quem Deus é e o que Deus fez em favor deles. Uma vez por ano, no mês de Nissan, entre março e abril, esta festa era celebrada. Havia um ritual a ser observado antes e depois da Páscoa. 4 dias antes, a família deveria reservar então aquele cordeiro, e as descrições todas estão aqui, os critérios estabelecidos pelo próprio Deus, e no no 14º dia, eles imolariam aquele cordeiro, e por mais 7 dias celebrariam a festa dos pães asmos. Foi incorporada à festa da Páscoa. E o que é interessante notar aqui, aquele povo traria à memória a obra redentiva de Deus e o compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente pensa nesse cenário geral, passados esses séculos todos, e olhamos para a nossa cultura, a civilização cristã no Ocidente, é impressionante que a mais importante festa cristã também seja a mais ignorada. Uma grande corporação das Big Techs da atualidade, Google, está sempre se reportando a eventos do calendário mundial. Mas quando chega na Páscoa, silêncio total. Nós vivemos num contexto que não é mais pós-cristão, é anticristão. Muita gente vê a Páscoa apenas como uma oportunidade comercial. E vários elementos foram incorporados, né? Figuras folclóricas, como por exemplo, como o coelho, e a venda de chocolates, nenhum problema com o coelho nem com o chocolate. Mas percebam de modo sutil como o conteúdo da Páscoa vem sendo esvaziado. E para muitas pessoas é somente um feriado a mais, num país como o nosso, em que toda semana tem um feriado, para as pessoas descansarem. E o que é absurdo em todo esse processo é que, por convenção social, ignorância ou fraqueza espiritual, muitas pessoas, inclusive cristãos, que dizem Feliz Páscoa, não compreendem o significado e as implicações da Páscoa.
A Páscoa é a maior expressão do amor e da justiça de Deus. A Páscoa, naquele contexto em que ela é instituída, um cordeiro é sacrificado, a morte, a sangue. Então envolve justiça. Como a gente vai ver, ela tinha um caráter temporário e pedagógico. E reporta também, como nós vamos ver, o grande amor de Deus por nós. A Páscoa cristã, judaico-cristã, simboliza a libertação do povo de Deus da pior das tiranias, a tirania, a escravidão do pecado. E um elemento fundamental da Páscoa era o sacrifício do cordeiro. E a função da morte do animal, repito, era temporária e, ao mesmo tempo, de caráter pedagógico. Quando o autor da carta aos Hebreus, não sabemos a identidade dele, mas certamente um hebreu que conhecia com profundidade a cultura helenista, ele escreve em grego. Quando ele escreve para uma comunidade de judeus convertidos à fé cristã, aquela obra extraordinária, ele chega no capítulo 10 e dá uma informação que parece contradizer tudo que a narrativa de Êxodo 12 apresenta para nós. Ele diz assim: é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Se o sangue de um animal não pode remover pecados, qual foi o propósito pelo qual essa prática foi instituída? E não apenas a Páscoa, mas o Holocausto, todos aqueles ritos descritos no livro de Levítico, por exemplo. Esse sistema levítico, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tão dissonante para o moderno, né? Ele só pode ser entendido se a gente olhar pelas lentes do Calvário, pelas lentes da cruz de Jesus. Observem que na mesma região onde séculos depois Jesus Cristo daria sua vida em nosso lugar, naquela mesma região, um jovem chamado Isaac, filho de Abraão, fez a mais importante pergunta que alguém poderia fazer e introduz o tema do sacrifício. Isaac pergunta a Abraão: meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão, com, suponho, lágrimas nos olhos, naquele cenário em que ele tem que sacrificar o próprio filho, ele diz: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. E séculos depois, João Batista, ao ver Jesus vindo na sua direção, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, e em toda a história da redenção, nesse sistema levítico, aponta para a figura de Jesus Cristo. Todos os símbolos do Antigo Testamento figuram, em alguma medida, para o Senhor. Tanto é que Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então, Jesus na cruz, ele é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não foi um acidente, não foi uma contingência, foi um plano muito bem elaborado por Deus para a redenção do seu povo. Assim como os hebreus eram escravos no Egito, nós éramos também escravos do pecado, da culpa, e completamente incapazes de libertar a nós mesmos. Foi Cristo quem nos redimiu. Fomos comprados mediante um preço muito alto, preço do sangue de Jesus. O preço do resgate foi o próprio Filho de Deus dando-se em nosso lugar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz, como que trazendo aqueles cristãos ao entendimento sobre o significado do sacrifício, a Páscoa, o sentido da obra perfeita de Cristo na cruz. Sabendo, irmãos, ouçam, sabendo, irmãos, que não foi mediante coisas corruptíveis, prata, ouro, que vocês foram resgatados da maneira fútil, frívola que viviam, que legaram os vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, preparado antes da fundação do mundo e tornado conhecido agora. Antes da fundação do mundo, esse cordeiro estava sendo preparado para a nossa redenção. E para que essas verdades relacionadas à Páscoa fiquem mais claras para nós, na história da teologia a gente encontra 3 palavras técnicas que têm um grau de densidade, mas que são extremamente úteis para a gente entender o significado da Páscoa, que está intimamente relacionada à obra de Cristo na cruz do Calvário. A primeira expressão é
A morte de Cristo é substitutiva. Cristo morreu por nós. Essa preposição por é em favor de, em lugar de. Cristo assumiu nosso lugar. Aquela cruz era sua. Cristo é o único ser humano que jamais pecou. Na lei está escrita: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele nunca, jamais pecou. Mas naquela cruz ele é o nosso substituto. Ele assume como aqueles cordeiros, em todo o processo no Antigo Testamento, assumiam uma culpa que não era deles, obviamente. Então Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que sofreu por nós. Paulo sintetiza isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ao dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então percebam, guarde isso no seu coração. Não foram os pregos, os cravos que prenderam Jesus naquela cruz. Foi o seu amor por nós. Ele decidiu substituir a você e a mim, a nós todos. Graça do início ao fim, é uma morte substitutiva. Segundo, é uma morte vicária. Cristo morreu por nós, sim, mas morreu especificamente por nossos pecados. Cristo é o nosso único e suficiente vigário. É uma morte vicária, porque ele é o nosso substituto, mas especificamente porque ele morre por nossos pecados. Paulo e Pedro, ambos, dizem em harmonia total. Primeiro Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E o apóstolo Pedro ainda dá um aditivo ao dizer assim: Cristo morreu por nossos pecados de uma vez por todas. E nesse particular aqui, Pedro está reverberando a teologia de Hebreus, porque todo sacrifício do Antigo Testamento parecia infindável. E o autor de Hebreus diz que Cristo morreu uma vez por todas. É um sacrifício único, irrepetível, porque é suficiente, perfeito para a nossa redenção. Há uma expressão em latim que sintetiza essa obra de Cristo. Barth diz que é a expressão mais importante da Bíblia latina: pro nobis, o por nós. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, por meio do sacrifício de Jesus, Deus manifesta duas coisas: sua justiça, ele não deixa o pecado sem a punição necessária, e ao mesmo tempo demonstra o seu amor. Ele providencia um meio de nos redimir. Ele é justo e justificador por causa da obra que ele mesmo realizou através de Jesus, no qual nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E há também um outro elemento aqui: a morte é penal. Está escrito assim no livro de Isaías, o profeta: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O salário do pecado é a morte. Cristo naquela cruz, ele assume a nossa condenação, e a morte tem um caráter penal. Não foi um sofrimento físico simplesmente, é uma morte, a mais terrível de todas, porque naquela cruz ele está assimilando, absorvendo, assumindo a minha condenação, a sua, a nossa toda. Ele bebe o cálice da ira de Deus, que ele havia dito por 3 vezes lá no Getsemane: se possível, passa de mim este cálice. O cálice da ira de Deus é absorvido por Cristo, ele então morre a nossa morte. Um grande teólogo inglês chamado John Owen, ele diz assim: nós mesmos não fizemos nada daquilo que nos é imputado, salvação. Nem Cristo fez nada daquilo que lhe é imputado, condenação. O que acontece na cruz é uma troca, é uma substituição. Ele morre a nossa morte e nos dá a sua vida. Lembra de um hino que nós cantamos aqui na igreja? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Isso é substituição, palavra rica no vocabulário cristão. Deus providenciou, portanto, um caminho justo para perdoar os injustos sem comprometer sua justiça. Como é que um juiz pode liberar um criminoso sem comprometer a lei? Não pode. Então, para que Deus pudesse justificar e manter a sua justiça, um substituto, o novo Adão, assumiu a nossa condenação e morte naquela cruz. É por isso que tudo na igreja é centrado na pessoa de Cristo. Somos cristãos, a igreja cristã, porque sem Cristo não há evangelho, sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há redenção. Ele é o eterno Deus homem.
E essa mensagem da Páscoa ela é muito rica e tem algo a nos dizer sobre o passado, o presente e o futuro. Eu queria sua atenção para fazer um recorte aplicativo aqui, breve. O que é que essa mensagem de redenção, de cordeiro, de sacrifício, de sangue, de cruz, tem a ver comigo, com você aqui agora? A primeira coisa é que isso nos remete ao que aconteceu no passado, na nossa própria história. O poder escravizador do pecado sobre nós foi vencido na cruz. Essa palavra liberdade é uma palavra muito cara, não é? Ninguém quer viver escravizado. Mas todos os homens nascem na condição de escravos do pecado. E quem disse isso foi o próprio Cristo encarnado, a verdade encarnada. Vocês são escravos do pecado porque praticam o pecado. O homem não tem em si mesmo condições de dizer não ao pecado, porque ele está com a natureza enferma. A sua inclinação é para o mal. Varia o grau, varia a extensão, mas por natureza todo homem nasce já corrompido. Essa inclinação é chamada de cativeiro da vontade. Todo mundo faz o que quer, mas a vontade, a volição é sempre para o mal. De modo que, quando alguém ouve o Evangelho e crê na obra de Cristo, no Cordeiro Pascal, ele é liberto da tirania, da escravidão do pecado. O que aconteceu com os egípcios é, de fato, uma ilustração do que aconteceu com nós todos. Eles não podiam libertar a si mesmos. Foi necessária uma intervenção do alto. Deus libertou o povo de Israel do Egito. De igual modo, o cristão é alguém que foi liberto do pecado. Não pesa mais sobre ele nenhuma condenação. Palavra de Jesus na cruz, tudo está consumado. A dívida foi quitada, está pago. Portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1. A palavra perdão, preciosa palavra, significa literalmente cancelamento da dívida, liberar o outro que estava preso. Então nós estávamos no cativeiro e Deus nos perdoou, nos liberou, cancelou nossa dívida. Como Ele fez isso? Por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo. Então a Páscoa nos remete ao que já aconteceu em nossa experiência como cristãos. Fomos libertos da tirania do pecado. Agora uma outra aplicação relacionada à nossa realidade presente. Os salvos foram chamados para viver uma vida diferente, uma nova vida. Percebam que quando Moisés se apresenta a Faraó e diz, em nome de Deus, deixe meu povo ir para que me sirva no deserto. Deixe meu povo ir para que me sirva no deserto. O cristão foi salvo para servir a Deus. Agora a pergunta é, o que significa servir a Deus? É fazer algumas coisas? Por exemplo, no contexto do culto cristão? O que significa servir a Deus? A resposta é ampla, mas a resposta primária é Paulo quem dá na carta aos Romanos, no capítulo 6. E essa é uma passagem muito cara para nós batistas, em particular. Romanos 6, a partir do verso 4, eu vou ler para vocês pausadamente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto ao viver, vive para Deus. Agora, ouço como Paulo encerra aqui. Como é que nós podemos servir a Deus? Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Primeiro, Deus tirou Israel do Egito.
Isso aconteceu uma única vez, irrepetível, uma intervenção soberana. Agora, em toda a jornada de Israel, Deus trabalhou para tirar o Egito de dentro de Israel. Isso aconteceu conosco. Você já foi salvo pela graça, você passou pela experiência da regeneração, da conversão, mas ainda há um Egito dentro de você. Deus primeiro nos tira do inferno, do pecado, e agora vai trabalhar em nós, no nosso coração, tirar o inferno de dentro de nós, em outras palavras. Continuamos pecadores, mas pecadores redimidos. Portanto, quando um filho peca contra o pai, não deixa de ser filho. Ele perde a comunhão, mas não a filiação. Portanto, por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração. De modo que a Páscoa nos remete ao que Deus já fez e ao que Deus está fazendo entre nós. Por isso é um tempo de reconciliação, de consagração, de rever os nossos caminhos, de voltar atrás se necessário, de contrição, de arrependimento, de olhar para a cruz e reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus por nós e buscar viver para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. E a boa promessa, maravilhosa promessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu encorajo aqueles que aqui professam a fé em Jesus. Não banalizem a Páscoa. Não façam parte, ainda que involuntariamente, desse sistema que esvazia o conteúdo dessa gloriosa festa, que simboliza a nossa redenção. Cristo morreu por nossos pecados, Ele já nos tirou do Egito. E agora, por meio do Seu Espírito, Ele está santificando a cada um de nós para sermos a imagem dEle, que é o varão perfeito. Nessa época tão singular, quando nós nos reunimos para celebrar a obra de Cristo, devemos reassumir ou reafirmar o nosso compromisso de viver para a sua glória. E por fim, essa festa também nos aponta para o futuro. Os salvos têm esperança da redenção eterna. Fomos libertos do poder do pecado, embora estejamos ainda na presença do pecado, mas haverá um dia, uma hora e um momento em que nós seremos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15. Nós aguardamos a redenção final, como ainda há pouco disse uma criança naquele videozinho. Nós aguardamos o Senhor, Ele voltará. Lembrem, irmãos, que quando Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, a Páscoa, Ele fez uma promessa que se aplica a você, e eu queria que você ouvisse. Essa é a expectativa dos salvos. E digo a vocês, dizendo aos seus discípulos, isso se estende a nós também. Digo a vocês, que desta hora em diante, vocês não mais beberão do fruto dessa videira, até aquele dia em que vocês beberão vinho novo comigo no reino do meu Pai. O Cristo que morreu naquela cruz, Ele ressurgiu, Ele está vivo, Ele voltará. De modo que a Páscoa é um símbolo de esperança, não é aquela esperança vazia, que na verdade é simplesmente uma espécie de otimismo sem fundamentação. Não, esperança no sentido pleno. Então, quando nós olhamos este mundo caótico, de tanta perturbação, de variados sentidos, quando nós pensamos na Páscoa, nas implicações da Páscoa, no que Deus fez na pessoa do seu Filho, no fato que o túmulo está vazio, que o Senhor reina e voltará, isso enche o nosso coração de esperança, traz contentamento, reordena a nossa agenda e nos coloca no caminho certo. Viver é Cristo, morrer é lucro, diz Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter aplauso das pessoas, mas também humilhações públicas. Eu sei o que é ter a conta com muitos dias, mas eu sei o que é ter escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você começa a perceber que aqueles que vivem à luz da eternidade, à luz das promessas do Cristo ressurreto, têm uma vida superlativa. Então a Páscoa não é simplesmente uma historiazinha bonita. É a mais bela das histórias. É um fato que aconteceu, que tem implicações para o presente e para o futuro. E eu encerro lendo Apocalipse, que encerra promessas que um dia serão realizadas pelo mesmo Deus que prometeu enviar o seu Filho e enviou, Deus que não pode mentir. Apocalipse 21 diz assim, o apóstolo João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz diante do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ouçam que promessa maravilhosa. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma nova ordem instalada. Criação, queda, redenção e consumação. O reino foi inaugurado e será consumado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que cada um de vocês amem e celebrem a mensagem da Páscoa. Nós vamos ouvir esta mensagem cantada. E nós vamos orar por nossas crianças, porque elas vão se apresentar. Algumas recomendações antes disso. Primeiro, é muito comum que as crianças façam aqui algum gracejo. Tem algumas que estão bem animadas. Isso é bom, isso é muito bom. Mas não percam a mensagem, a letra das canções. Absorvam isso. Enquanto elas estiverem cantando aqui, orem por elas, para que o que elas estão cantando, ainda sem pleno entendimento, que o Senhor aplique no coração delas. E vocês todos, nós todos aqui, possamos juntos absorver a mensagem que será cantada, que é a mensagem do Evangelho. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dê um tempo de grande instrução e encorajamento. Ó Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração pelo plano perfeito, sábio, grandioso que o Senhor fez para a nossa redenção. Nenhuma mente humana poderia planejar algo tão extraordinário, mas o Senhor fez para a glória do seu nome, para a redenção do seu povo. Te louvamos porque todos aqueles símbolos do Antigo Testamento apontavam para a obra perfeita. A pergunta de Isaac foi respondida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso substituto na cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele assumiu a nossa pena, a nossa condenação, e nos garante vida eterna. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. E que essas verdades teológicas também sejam realidades práticas em nossa vida. Que nós possamos viver uma vida diferente. Ó Senhor, nós todos, sem distinção, fraquejamos muitas vezes, tropeçamos na jornada. Por isso, tenha misericórdia de nós. E ajuda o teu povo a viver de modo digno do Evangelho. Que o Senhor que nos tirou do Egito trabalhe em nós para remover o Egito do nosso coração. Para que sejamos luzeiros neste mundo em trevas. Para que sejamos como luz neste mundo carente de referência, Senhor. Nós te louvamos por essa manhã festiva e oramos por nossas crianças que irão se apresentar aqui. Abençoa a vida delas, seus pais, seus familiares todos, Senhor. Que a tua graça seja derramada abundantemente. E essas crianças, Senhor, possam experimentar o Cristo que agora elas vão cantar e exaltar. Para a tua glória e louvor nós oramos. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor.